Lombrosianos. O estudo do século XIX que pretendia ver através da conformação, das circunvoluções do cérebro, se a pessoa era maldosa ou criminosa. Procurava ver, apalpando a cabeça, se o tipo era um tipo criminoso. Faziam exames nas pessoas e tentavam medir, na busca da conformação do cérebro, isso é uma influência de uma biologia totalizante do XIX, como Freud começou pesquisando onde estariam hormônios específicos do comportamento, esses lombrosianos ocupavam academias científicas e passavam a estudar cérebros. Quando decapitaram Lampião e seu bando, estamos na década de 30, todas as cabeças foram para o Instituto Nina Rodrigues de Salvador. Quando recuperaram o cadáver morto dias antes do final de Canudos de Antônio Conselheiro, sua cabeça foi decepada. Quando Einstein morreu na década de 50, seu cérebro foi fatiado e distribuído por todo o mundo para saber onde estaria no cérebro de Einstein algo específico que explicasse sua genialidade. Lombrosianos e a frenologia produziram, inclusive, reflexões como o cérebro feminino é menor, em média, que o cérebro masculino, e o tamanho do cérebro é um elemento da evolução dos mamíferos, a proporção cérebro-corpo, logo as mulheres são menos inteligentes. Esse tipo de pensamento preconceituoso é diferente da misoginia tradicional. A misoginia tradicional atacava as mulheres, com bases religiosas ou não. Agora é a ciência que busca isso. E é fascinante. O preconceito é uma coisa fascinante. A ciência, quando examina o número de batidas de homens e mulheres, conclui que os homens batem mais que as mulheres os automóveis. As agências de seguro de automóveis, que não são poéticas nem feministas, dão descontos às mulheres, porque as mulheres destroem menos carros do que os homens. Se for um homem de menos de 25 anos, ele é um kamikaze para qualquer agência de seguros. Os dados comprovam de cada 10 acidentes fatais, 7 são provocados por homens, 3 por mulheres. Esses são os números, isso é ciência. E aí as pessoas dizem, vai para casa, Dona Maria, mulher não sabe. O preconceito resiste até à ciência, porque o preconceito é muito forte. Ele é muito forte. Mulher é o sexo frágil. Mulheres têm maior resistência à infecção do que homens, principalmente por causa do sistema geniturinário. Se eu saio à rua e está frio, é minha mulher que deve me dar o casaco. Eu sou mais frágil do que a chance de eu ter pneumonia é muito maior do que a dela. Homem doente manca. Homem gripado manca, geme. Homem geme, vai para a cama como se tivesse sido atacado por uma difteria profunda, acompanhada de tétano arqueante, que faz com que o corpo doa. Não? Isso é uma característica, porém, mulher é o sexo frágil. Todas essas questões são de pseudociência. E a mais terrível de todas e recente. Não dá para dizer que Deus criou o mundo há 5.777 anos. Agora, ano novo cai agora, né? 5.778 já. Não dá para dizer isso. Ninguém mais aceita. Então, houve um design inteligente. Deus não produziu o mundo ex nihilo, do nada. Deus produziu a partir de um condicionamento da evolução. Não é possível jogar o alfabeto para cima e que ele caia como poesia. Logo, a natureza não conhece acaso, dizem os adeptos disto. O ser humano é guiado por uma mão. Isso é, grosso modo, tem muito mais do que isso. Eu dei um curso de 16 aulas sobre design inteligente, ele é muito mais do que isso. Mas, grosso modo, é a crença que Deus é uma espécie de ponto alfa que dirige tudo. Uma espécie de grão cientista no laboratório do mundo, não interfere na natureza, mas guia rumo ao seu desígnio. De todas as teorias pseudocientíficas, essa é uma das piores. Essa tem institutos nos Estados Unidos, essa tem pesquisas. Essa busca no cérebro humano qual a parte do cérebro onde está Deus. O que parte do cérebro é ativada pela oração. E onde está Deus no cérebro humano. Vou dar um exemplo de uma simpática. Absolutamente bobinha, mas inofensiva. A disposição de fluxo de água, espelhos,
superfícies com plantas, superfícies úmidas e secas, equilibra a energia do ambiente. Esse estudo oriental de séculos é chamado de Feng Shui. Se fosse interpretado como um estudo estético, de produção de um ambiente bonito, eu seria muito simpático a ele. Os orientais são grandes designers. Mas orientado como uma coisa que contribui para a família não brigar e contribui para o sucesso dos negócios, entramos no campo da pseudociência. Nenhuma pessoa que faz Feng Shui faz teste entre famílias em ambiente com Feng Shui e sem Feng Shui, famílias com falso Feng Shui para fazer o placebo. A pessoa coloca e aí vai no Feng Shui. Vejam, a palavra energia já me causa uma resistência há anos. Energia, obviamente, tem elétrica, magnética, atômica. Não. Dizer, por exemplo, esse ambiente desse hotel tem energia boa, ele é de luxo, ele é caro, o lençol tem 1000 fios, não é energia, é preço. É preço. Fulana tem uma energia muito baixa aqui no Instituto, não, ela é chata, ela é insuportável, você tem que enfrentá-la na conversa, não tem nada a ver com energia. A palavra energia aplicada nesse sentido sempre precede alguém picareta. Vamos melhorar a energia do ambiente com cristais, com incenso, etc. Eu que, além de não acreditar em energia, tenho rinite alérgica, tenho para o incenso um ódio profundo. Mas eu vou mostrar a vocês que isso é um pouco mais complicado. Estive em Hong Kong muitas vezes, e na última conheci esse prédio que tem essas cruzes de Santo André, que é a sede do HSBC. Aliás, um dos primeiros prédios inteligentes do mundo. As luzes se acendem, tudo é automático, elevadores, temperatura. Por que esse prédio custou uma fortuna? Porque ele está no terreno em Hong Kong, onde a linha que desce da montanha até o Porto de Vitória faz um cruzamento perfeito das energias do Feng Shui. E uma empresa capitalista bancária, HSBC, comprou aquele terreno porque ali prosperaria o melhor banco de todos graças ao Feng Shui. Um banco, não é uma senhora da periferia de Valinhos, é um banco. É um banco. Não é um homem de um bairro de São Paulo, é um banco. Então, construído o belíssimo prédio do HSBC, um outro banco ficou mordido, bited com isso. O que vocês veem mais à esquerda com um tipo futurista atrás do que está do lado é o Banco da China. O Bank of China construiu um imenso prédio com essa forma e de vidro para absorver o Feng Shui do HSBC. Não. Então, nós não estamos falando de uma crença simpática, xamânica, de um grupo Yanomami, não. Estamos falando de administradores do capital mundial. Eu não depositaria meu dinheiro para pessoas que desenvolveram essa ideia. Porque eu não sei qual a próxima irresponsabilidade. Não sei qual é a próxima irracionalidade. Milagres e mediunidade são aquelas coisas que só funcionam como prova para quem já acredita. Como dizia um cético do século XIX, Renan, fui a Lourdes, encontrei muitas bengalas, mas nenhuma perna mecânica. Muita gente chegou mancando e tomou banho nas águas de Lourdes e passou a andar. Mas não encontrei ninguém que tivesse deixado sua perna mecânica e uma perna tivesse crescido na hora, pulado, como se fosse uma regeneração de planária naquele momento. Não encontrei nada disso. Ora, milagres e mediunidade me lembram sempre um dia que, próximo a morrer, meu pai caiu no conto do sequestro relâmpago. Atendeu o telefone no Rio Grande do Sul e, apesar de ser advogado e especialista em estelionato, a empregada foi testemunha e disseram, sequestramos seu filho. E ele disse, o Leandro? E aí eles disseram, sim, eles sabiam o seu nome. Meu pai disse, mas ele está na Unicamp, estamos aqui na Unicamp com ele. Eles sabiam tudo sobre mim, tudo. Mediunidade funciona exatamente assim. Eles sabiam tudo sobre mim. Eu posso ser cartomante, sou super simpático, aprendi inclusive tarô, pesquisando sobre pensamento mágico. Não? Senta uma pessoa na minha frente e digo, você não é feliz. Não? É óbvio. Nenhuma pessoa vai a cartomante durante o orgasmo, né? Ninguém
Ninguém vai, agora eu preciso, é a hora de eu ir a cartomante. Não. Analiso, nem todo mundo te entende na família, né? Avalie o estado do corpo e diga que seus filhos não lhe valorizam. Como é que você sabe? Tem alguém muito invejosa perto de você. Cuidado com ela. É facílimo. Posso profetizar que o ano que vem, até o final do ano, teremos um grave escândalo de corrupção no Brasil. Posso profetizar que o ano que vem haverá um atentado no Oriente Médio. Posso profetizar sem parar e eu terei uma chance enorme de acertar. Profecias são termos genéricos que a pessoa faz. Descobri que um homem que profetizou que um avião cairia na Paulista, no ano passado, eu creio. Descobri que esse homem registrou a profecia em cartório. E descobri que ele renova essa profecia todos os dias. E o dia que cair um avião, que matematicamente, sendo a Paulista a área mais alta urbana de São Paulo, ele vai levar aquilo que ele depositou em cartório um ano antes. Eu disse, no dia 14 de setembro, um avião cairia na Paulista. Uma princesa japonesa teria gravado um vídeo na internet dizendo que no dia 21 de dezembro de 2012, data que os maias, que previram o fim do nosso mundo, mas não o deles, curiosamente, previram o nosso mundo, o mundo entraria na quinta dimensão. Pergunta que eu faço como leigo em ciências: o que é a quinta dimensão? O que é a quinta dimensão? Não, o mundo vai entrar na quinta dimensão. Por que nessa data? Ou seja, esses pensamentos podem ser resumidos na arquipicaretagem contemporânea. Não me refiro, é claro, à física quântica, uma das áreas mais promissoras da pesquisa física contemporânea. Eu me refiro à palavra quântica utilizada por quem não tem a mais vaga ideia do que seja quântico. Não, mas eu digo, isso não é racional. É, professor, o senhor está muito preso à física newtoniana. Isso é quântico. Quântico é mais ou menos tudo. O aleatório, o irresponsável, o insensível, tudo é quântico. Não é? Teoria do caos é quântica. Pergunte a essa pessoa que explique sua concepção de massa e de energia, que embasa a teoria quântica. E ela não vai conseguir, mas é quântico. Ou seja, a palavra quântica hoje, de novo, não é a física quântica. A palavra quântica é o exercício principal da picaretagem, porque aquilo que não possui explicação lógica atual, e temos várias coisas assim, só pode ser explicado por meios metafísicos ou religiosos, ou de pseudociência, o que é um equívoco. Eu não sabia como se formava raio, e eu não sabia o que constituía o raio. A partir de Benjamin Franklin e até hoje, nós sabemos. O fato de eu não explicar algo não quer dizer que seja inexplicável. Não explicar fala do meu limite, não fala do objeto. Como eu disse, dando um curso de tradução bíblica, ao falar uma coisa, um senhor disse: isso eu nunca ouvi falar. Eu disse: bom, isso fala do senhor, não do que eu disse, né? Eu não ter ouvido falar quer dizer que eu não estudei aquilo, e não que aquilo seja certo ou errado. Então, essa é uma questão importante. Exemplo, debate que eu tive com um pastor: terremotos, como nós sabemos, Mateus 25, são sinais claros que o mundo está acabando. Quando houver mais terremotos, o mundo está perto do fim. Século 20 e 21, tivemos uma explosão enorme do número de terremotos. Logo, é sinal claro que estamos perto do fim do mundo. Terremotos são a prévia do apocalipse. Nevar no deserto, um terço das estrelas do céu cair, etc. O mundo está acabando. E um pastor me pergunta em público num debate: ao que o senhor atribui o aumento, tamanho de terremotos? Ele deu um número que eu não sei de onde saiu. No século XIV foram 100, só no ano passado 1.500. Eu não sei de onde veio esse número. Ele me perguntou: ao que o senhor atribui? Eu disse: ao sismógrafo. No século XIV não se media terremoto. Apesar de haver um sismógrafo chinês fascinante no Museu de Ciência de Beijing, que são sapos com bolas de jade, e à medida que os sapos tremem, as bolas vão caindo, medindo a escala
do terremoto, apesar de haver um protótipo de 1874 sismógrafo, só no século XX nós temos um domínio do sistema de deslocamento das placas continentais. Logo, um terremoto na Patagônia em 1400 não seria medido na Europa, nem sentido, nem noticiado. Hoje, um terremoto em qualquer lugar do mundo, ele é medido mundialmente. A ciência é falha. Este homem, Egas Moniz, português, ganhou o prêmio Nobel por lobotomia. Não dá para condená-lo, seria uma injustiça. No momento que não havia medicamentos psicotrópicos ativos para pessoas perigosas e agressivas, no momento que uma pessoa esquizofrênica representava risco para ela e para as pessoas, não havia nenhum medicamento, a pessoa podia ser encarcerada, ou Egas Moniz inventou uma cirurgia que, por meio da introdução de algumas coisas pela fossa nasal, atingia áreas do cérebro que tornava a pessoa uma samambaia. E isso lhe deu o Prêmio Nobel de Medicina, o único que Portugal recebeu nesse campo. Hoje, é proibido por lei fazer lobotomia. Na época era um avanço, eu não condeno o Dr. Egas. Tão popular ficou que uma das filhas do Kennedy, da família Kennedy, sofreu lobotomia. Ora, hoje nós temos medicamentos de controle, por exemplo, de delírios persecutórios. Não tínhamos isso. Mas a ciência, como definiu Einstein, é o estado atual dos nossos erros. No Ocidente, a religião trabalha com o absoluto e autoconfirmatória. Ou seja, eu rezo para tirar na Mega Sena, não tiro. É porque não era para eu tirar, não era minha hora, Deus sabe o que faz. Deus tem Parkinson e escreve certo por linhas tortas. Essa é uma característica de Deus. Nunca é culpa de Deus. Já na ciência sempre é culpa da ciência. Estou com dor de cabeça, tomo Neosaldina, não funcionou, troco de remédio, sou empírico. Rezo para o meu filho se curar, ele não se cura, era a hora dele. Essa é a diferença a favor da religião, inclusive. Pseudociência não é isso, é pura picaretagem. Pseudociência, mesmo bem intencionada, é perda de tempo, perda de dinheiro. É um discurso idiota e é um discurso que escraviza as pessoas a uma metáfora e a uma esperança inexistente. Assim, diria que a ciência ela é necessária para todos hoje, inclusive os religiosos apelam à ciência médica ou a outros campos de ciência. E a ciência pode crescer e se tornar melhor se aprofundar o debate dela com a ética. Muitos campos científicos prescindem da ética e são perigosos. Ciência precisa de ética. Estive numa banca da Unifesp, o presidente era um médico, porque só havia médicos na Unifesp. O presidente da banca tem que ser um titular, banca de concurso de professor, estavam abrindo um curso de história. E a gente demora em história demorada para decidir. E o médico, um famoso nefrologista, se irritou e disse: professor, se a gente demorasse tanto no hospital para decidir, os pacientes estariam todos mortos. E eu disse: pois é, doutor, a minha vantagem, todos os meus pacientes estão mortos, eu sou historiador, você não tem ninguém vivo, meu objeto de trabalho é necrológico, ele nunca reclama, eu jamais serei processado por um dos meus analisados, até que eu trabalho com o século XVI. A religião é necessária para aqueles que supõem que ela seja necessária. É difícil eu passar uma vida sem ciência, mas eu posso passar uma vida sem religião. Mas entendendo que ela seja necessária, ela é necessária. E ela ganhará muito se ela se afastar de fundamentalismos, de dogmatismos, e entender que a essência das religiões ocidentais é a tolerância e não a intolerância. A pseudociência é desnecessária e sempre perigosa. Ela sempre desvia de um objeto e nem se faz boa ciência médica, nem bom pensamento religioso. Tudo isso é para dizer que eu sou uma pessoa sem pensamento religioso, que estuda religiões com muito afinco e com muito gosto, e tenho grande prazer em ler textos e acompanhar práticas religiosas. Considero que uma ciência ética é fundamental para a humanidade, para o progresso da humanidade, e acho que pseudociência deveria ser proibida. Mas como eu amo mais a liberdade de expressão do que odeio a pseudociência, então ela pode continuar desde que não seja perigosa, não envolva alguma questão. Mas eu quero ver crescer uma religião tolerante e quero ver crescer uma ciência ética. E gostaria que todo mundo que trabalha com fadas,
com karma, com cristais, com coisas quânticas, enfiassem esses cristais na sua vida e não cobrassem por isso ou fizessem isso para os outros. É simpático ver tarô se o futuro existisse. Como o futuro ainda não existe, não é possível adivinhar o futuro. Mas é claro, porque eu, Leandro, tenho uma visão linear de tempo. Já na física quântica, o futuro já existe. E assim por diante. Não? Bem, essas eram as questões para explicar de uma forma geral, e eu recomendaria o grande cuidado para encerrar. A internet tornou todas as pessoas autoridades em todos os campos. Todo mundo que abre uma conta no Face ganha imediatamente um doutorado em citologia, em história, filosofia e direito constitucional, obviamente. A opinião passou a ser sagrada porque é minha, e não porque ela é fruto de uma questão. Eu recebo diariamente pedidos de debate público por pessoas de 16 anos. Quero ver você debater religião comigo. Um menino que, quando nasceu, eu já estava sentindo os primeiros efeitos do declínio físico. Um menino que deve ter lido, parece boa pessoa, que deve ter lido algo, talvez seja acima da média, mas ele escolhe alguém que trabalha aquilo há 35 anos diariamente, tem 14 livros publicados sobre o tema, para debater porque ele tem ideias. Isto é um pouco a internet de hoje. Atomização da autoridade. Diluição da noção de esforço. E o fato de que confunde-se informação com formação. A internet nos dá acesso a todos os dados que a humanidade já produziu. Mas formar um bom cientista continua demandando anos e anos de educação. A internet dá acesso a todas as doenças e formar um médico continua significando anos e anos de leitura. Logo, o risco atual é que uma ferramenta positiva seja substituidora de esforço, método e assim por diante. Essa é uma grande questão que eu tenho sentido, inclusive, trabalhando na pós-graduação. Para quem nunca leu e quer começar esse campo, para quem nunca trabalhou com epistemologia da ciência, história da ciência ou pseudociência, o livro introdutório bom é do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro de divulgação, não é um livro científico. É um livro de divulgação. Lendo isso, a gente pode passar para os grandes debates da ciência. Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, novas epistemologias da ciência, as novas lógicas e paralógicas que eu hoje trabalho. Mas esse é o livro The Books on the Table. Esse é o livro para ver de um homem muito bem formado, equilibrado e que reflete sobre pseudociência. Especialmente sobre a pseudociência. Então, era isso, gente, para demonstrar de forma subjetiva algumas reflexões para um grande público, sabendo que aqui há especialistas para quem eu poderia ter feito outra estrutura de fala completamente diferente, mas optei pelo grande e não pelo especialista. Agradeço muito o convite e desejando que os próximos 50 anos sejam tão produtivos como foram esses primeiros para o Instituto de Biologia. E graças ao governo Temer, todos estaremos aqui, daqui a 50 anos, trabalhando, esperando a aposentadoria em variados graus de mobilidade. Eu terei 104 e será um prazer voltar no centenário do Instituto. E o bom é que ninguém vai lembrar da palestra, nem eu. Eu posso repeti-la inteiramente. Muito obrigado pela atenção. Quanto tempo você tem? Meia hora. Pessoal, então a gente tem um tempinho para fazer perguntas, tá? Então, algumas perguntas, se vocês tiverem. Já de antemão queria agradecer ao Leandro, né, pela excelente palestra, muito inspiradora aqui para a gente pensar sobre esse assunto.
Pergunta é básica, mas ela é conceitual e importante. Eu vou repeti-la porque eu lhe ouvi perfeitamente, graças a uma coisa chamada acústica. Eu estou de frente, mas quem está atrás de você não ouviu. Ela pergunta uma pergunta muito importante entre religião, mágica e metafísica. Em primeiro lugar, eu estou fazendo uma distinção que não é universal. Eu vou conceber, inclusive, talvez, lançando mão de um preconceito típico do Ocidente, de que mágica é a atribuição de poderes a objetos. Exemplo, colocar Santo Antônio no freezer ou de ponta cabeça para obter casamentos. Eu pego um objeto e dou a ele poder. Eu transformo o objeto num talismã protetor ou num instrumento de uma prática xamânica de dar ao objeto vida. Isso a gente chama de totemismo, ou se for na natureza, animismo e assim por diante. É claro que isso não é errado, ou não é mais errado que qualquer outra coisa. Mas é diferente do pensamento religioso monoteísta ocidental, que eu não estou vendo como superior, mas apenas como diferente, que estabelece uma teogonia, de onde vêm as coisas, e uma teodiceia, quais são os valores morais e a origem do mal. Então é religioso eu trabalhar com a ideia de que eu sou protegido por Deus, e é mágico eu dar 3 pulinhos para São Longuinho. É claro que Deus e São Longuinho os dois são pensamentos que não podem ser demonstrados. Mas se eu sou religioso, eu acredito que Deus obterá o objeto perdido através das práticas tradicionais, que são 3 mágicas. Sou especialista em magia. 3 pulinhos para São Longuinho, soldado Longínios que furou o peito de Cristo, que tem uma estátua na Basílica de São Pedro, junto com Santa Helena, Santa Verônica e Santo André. E dando 3 pulinhos, aparentemente, a cinemática é a área de atuação de Longuinho, ele se sente satisfeito e ele atende o objeto. Existe um culto menos conhecido no sul do Brasil, a São Brito, São João de Brito. São Brito, eu te dou 3 gritos, é importante a silepse de número, singular. Eu te dou 3 gritos se eu achar tal coisa. E em Portugal, sempre é Santo Antônio. Santo Antônio em Portugal não é casamenteiro, mas é reparador. Ele obtém coisas. Por fim, só para casos gravíssimos. Vou a uma terra virgem, não cultivada, pego uma estaca de madeira, enfio no solo e digo, demônio, eu te enfio isso naquele lugar até achar tal coisa. Só deve ser usado em casos graves, porque consta que o próprio vem entregar o objeto. Tá. Todas essas descrições, estilo Câmara Cascuda e seu dicionário de antropologia, são descrições de magia. O que é religião? Oração de Jesus no horto. Afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Sem pulinho, sem magia num objeto. Metafísica tem 2 sentidos. Um sentido filosófico. O texto que Aristóteles escreveu depois da física, por isso metafísica. Só porque ele era o volume sequencial à física, onde ele discutia valores, axiologia, deontologia, ou seja, valores e não objetos concretos, como Aristóteles discute conchas no seu livro sobre seres vivos, sobre biologia. Isso, então, é uma metafísica, além da física. Hoje eu utilizei no sentido de coisas sem comprovação material concreta. Por exemplo, a ideia de energia, a ideia genérica de energia, não como organização de elétrons, mas uma ideia genérica de energia. Esse ambiente tem energia pesada. Vamos melhorar a energia com quânticos. Essa ideia é metafísica, ela está além da verificação física. Não no sentido aristotélico, metafísica é uma parte séria do estudo da filosofia, mas no sentido que eu utilizei hoje, um sentido mais simples e linear de algo que não pode ser demonstrado materialmente. E se eu não posso demonstrar materialmente, é difícil estabelecer princípios, regras ou normas para isso. Então, essa é a definição metafísica mais clara. Por favor.
A sua pergunta importante é se a religião tenderia a diminuir à medida que nós resolvêssemos violência e outras seguridade social. Se isso é verdade, eu queria lhe dizer, sem ser pessimista, que a religião tem no Brasil ainda um futuro muito assegurado e talvez crescente. Talvez crescente. É verdade que no momento que eu tenho um excelente seguro-saúde, a crença em Nossa Senhora da Boa Saúde tende a diminuir. Caso específico estudado cientificamente, o declínio da crença de Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do Ó por causa da barriga grande, Nossa Senhora da Expectação ou do Ó, também chamada Nossa Senhora do Bom Parto, era muito invocada até que o parto deixou de ser um grande risco de vida para as mulheres. Hoje elas preferem um plano de saúde bom e um bom obstetra